A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 1, diz assim: Mateus, capítulo 6, versículo 1, palavras de Jesus: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. O Senhor Jesus estava alertando o povo da época. Jesus estava dizendo a eles: olha, quando vocês forem dar esmolas, cuidado. Muitos de vocês, é isso que Jesus queria dizer, estão fazendo esmolas, dando esmolas para serem vistos, para serem reconhecidos. E vocês, se fizerem isso, vocês não vão ter recompensa diante do Pai. Você vai ter diante dos homens, mas não diante de Deus. E tem gente, irmãos, que tem uma motivação errada e egoísta de querer aparecer. A Bíblia fala, nós vamos ver isso, que a mão esquerda faça, a direita não saiba. Quando nós formos fazer algo para alguém, não é para a gente tocar trombeta. A gente tem que fazer de coração. A gente tem que fazer as ocultas, como diz aqui a palavra de Deus. Mas Jesus estava dizendo que muitos queriam ser vistos, queriam ser aplaudidos, queriam ser celebrados. E a gente vê muito hoje, principalmente na rede social, muitas pessoas egoístas, muitas pessoas se mostrando por um feito, por algo que ela fez. E essa pessoa, infelizmente, irmãos, está com a motivação errada. Fazem para serem vistos. Olha que triste, mas Jesus falou: não tereis galardão diante do vosso Pai. Se você está pensando que você vai ser recompensado por isso que você está fazendo, não vai, porque você está fazendo para receber aplausos dos homens. Olha que Jesus falou, pessoal, versículo 2: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, guarde essa palavra, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Olha que coisa tremenda. Jesus estava dizendo: olha, quando vocês forem dar esmola a alguém, quando vocês forem ajudar alguém, não faça tocar trombeta. Em outras palavras, muitos de vocês estão fazendo esmola e querem que as pessoas celebrem o seu feito, toquem trombeta, que todo mundo fique sabendo o que você está fazendo. E Jesus estava dizendo que na sinagoga, que era a igreja dos judeus, Jesus disse: não faça trocar a trombeta dentro de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Os hipócritas, essa palavra é uma pessoa que representa, é um ator. Então Jesus está falando que na igreja tem pessoas assim, que fazem algo para serem vistos e querem que toquem trombeta para elas, querem que elas sejam aplaudidas, celebradas, que conte para todo mundo o seu feito. E Jesus ainda falou que não somente na igreja, mas nas ruas. E a gente vê pessoas se mostrando, pessoas querendo se aparecer. Que vantagem! Meu Deus, quando a gente for fazer algo para alguém, tem que ser de todo o coração, com compaixão, com misericórdia. A Bíblia diz que é dano que se recebe. Você dá um pão para alguém, você dá uma comida para alguém, alimento para alguém, uma veste para alguém. Glória a Deus por isso, mas não para ser visto. E Jesus estava dizendo que isso estava acontecendo até dentro da igreja, fora também. E eles fazem isso para serem glorificados pelos homens. Eles queriam ser tratados como celebridades na igreja, no altar e fora dela, porque eles estavam ajudando não com a motivação certa, mas por interesse, para tirar proveito.
para serem reconhecidos. E Jesus disse: vocês já receberam o seu galardão. Você vai ficar até o final, você vai ver. É muito forte a inspiração que o Espírito Santo me deu, que eu quero compartilhar. Fica até o final. Ele diz: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita, para que a tua esmola seja dada em oculto, ocultamente, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Isso é muito profundo. Jesus, ele vê as nossas ações, Jesus vê as nossas obras e a motivação do coração. Nós podemos ver que Jesus está falando assim para a gente: quando a gente for abençoar alguém, ajudar alguém, socorrer alguém, auxiliar, dar um dinheiro, quando sentir no coração, dar um alimento, dar uma roupa, dar um sapato, não é para a gente tocar trombeta, porque muitos fazem isso para serem vistos nas redes sociais, para receberem curtidas, para receberem seguidores. Se for com a motivação errada, é muito triste isso. A pessoa tirando proveito da miséria e da desgraça da pessoa. A pessoa não tem que comer, ela vai lá e ainda filma. É triste isso. E Jesus está dizendo: quando vocês forem der esmola, o que a mão direita, a esquerda faça, a direita não sabe. E aquilo que você, quando fizer, faça em oculto. Ninguém precisa saber da cesta básica que você deu. É isso que Jesus está falando. Ninguém precisa saber da roupa que você deu. Ninguém precisa saber. Faça em oculto, e teu pai que vem em secreto vai te recompensar publicamente. Irmãos, eu vou te dar um exemplo bem conhecido, um homem de Deus, segundo o coração de Deus, chamado Davi. Era um jovem pastor que estava cuidando das ovelhas, mas ninguém conhecia o que ele fazia. Diz a palavra de Deus que ele estava apacentando as ovelhas, tinha um amor pelas ovelhas, mas ninguém sabia o preço que ele pagou, só viu os frutos. Tem gente que não vê os bastidores, não vê o preço que a pessoa pagou, só vê os frutos, quando está por cima, mas não sabe o que ela plantou, o que ela fez. E aqui, Davi, ele estava lá, cuidando das ovelhas de seu pai, e quando vinha um urso, quando vinha um leão, ele os matava e protegia o rebanho. Só que ele não mandava tocar trombeta para ele não saía dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou o cara, eu sou o maior. Ninguém sabia disso. Ninguém sabia. Tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Mas é interessante notar que ele fazia essas coisas em ocultos e não aproveitava esses milagres para chamar atenção para ele, porque ele sabia que aquilo vinha de Deus, que aquele poder vinha de Deus. Ele sabia ao Deus que ele servia, e que Deus que fazia aqueles milagres, dava força a ele para matar urso, matar leão. E como ele fez isso ocultamente, e não fez isso para ser visto, ou chamar a atenção de alguém, para não tocar trombeta para ele, não fez com essa intenção, aqui Deus viu o que ele fez secretamente. Isso é muito forte. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Aquilo que ele fez no secreto, sem ninguém saber, Deus o recompensou publicamente. Quando? Porque ninguém conhecia Davi. Quando ele sai do anonimato e mata o gigante Golias. E ali ele foi reconhecido publicamente. Ninguém sabia que era Davi. Vale a pena, irmãos, você ter o seu Mateus 6,6 com Deus lá em secreto. Deus vai te recompensar. Aquilo que você está fazendo no seu trabalho, ninguém sabe, ninguém conhece as suas dores, os seus bastidores, a sua luta, mas vão ver os seus frutos. O que você está fazendo, o seu esforço.
para auxiliar alguém, ajudar alguém. Ninguém está vendo as suas orações, as suas intercessões. Eu, por exemplo, eu sei que tem gente que ora por mim que eu não sei, que intercede por mim que eu não sei, mas o Pai está vendo em secreto e o Pai vai recompensar. Tudo aquilo que a gente faz em oculto para a glória de Deus, Ele vai recompensar publicamente. Deus vai mostrar a glória dele, em nome de Jesus, irmãos. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena. Deus vai tirar você do anonimato, porque Ele conhece a motivação do seu coração. Ele sabe que você faz para Ele, para a glória dele, tudo para Ele. Vale a pena. Quando você for ajudar alguém, estender as mãos para alguém, é com misericórdia, porque o mundo dá volta. Um dia pode ser eu, pode ser você. E isso é lindo, isso é maravilhoso. A melhor coisa é dar do que receber. Mas tem gente que tem a intenção e a motivação errada para ser aplaudido. Eu vou te mostrar algo profundo pela palavra de Deus em relação a esse entendimento. No livro de Esther, capítulo 6, versículo 1 diz assim, Esther capítulo 6, versículo 1, naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Eu quero dizer para você, tudo que você faz, de bom ou de ruim, fica escrito no livro das memórias. Mas eu quero dizer para você, faça algo bom. Se você plantar a semente boa, você vai colher o que é bom, em nome de Jesus. E aqui nós estamos vendo que fugiu o sono do rei, e ele mandou trazer os livros das memórias, das crônicas, porque tudo que acontecia no palácio, ele mandava escrever para ficar guardado. E olha que interessante, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então, se você ler Esther capítulo 2, versículo 23, você verá que esses 2 eunucos, Bigtã e Teres, tramaram contra o rei, e só que Mardoqueu descobriu. Aí ele foi falar com a rainha Esther, estão querendo armar uma cilada e matar o seu marido, o rei. E a Esther foi e falou com o rei, disse que Mardoqueu ficou sabendo e o alertou. E aí escreveram isso, e o rei teve um livramento. Mas olha que coisa linda, irmãos. Oh, irmãos, tudo que a gente faz em oculto, tudo que a gente faz de bem, de bom, para a glória de Deus, um dia será reconhecido, está na memória dele. Não desista de fazer as boas obras. Em nome de Jesus, continue fazendo como diz a palavra do Senhor, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, disse o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo em Gálatas 6:9. E olha que interessante, versículo 3 diz assim, então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Quando o rei soube que foi Mardoqueu que avisou a sua esposa que aqueles 2 homens eunucos queriam matá-lo, ele falou assim, mas alguém recompensou esses homens? Eles tiveram alguma honra? E eles responderam, coisa nenhuma se lhe fez. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. O que ele fez de bom e salvou a vida de um homem, ele não tinha recebido nada, honra nenhuma, recompensa nenhuma, mas ele continuou sendo fiel a Deus, ele continuou servindo ao Senhor. Irmãos, quem planta colhe, está na memória de Deus. Deus sabe o que faz. O rei, você acha que o rei perdeu o sono de bobeira? Não, é que Deus queria exaltar a Mardoqueu. E ele foi lá e viu o que esse homem fez. E ele falou, não deram nada para ele, não fizeram nenhuma recompensa. Talvez isso está acontecendo com você.
Talvez você tenha feito bem, talvez você tenha ajudado pessoas com a motivação certa, talvez no seu ministério você tem se dedicado, você tem evangelizado, tem visitado, no seu trabalho você tem feito. Deus sabe o que você está fazendo, está tudo na memória dele, e em algum momento Deus vai fazer com que seja lembrado o que você fez, tudo para a honra e glória dele. Por quê? Porque ele vai te recompensar publicamente. Eita, glória a Deus, porque Mardoqueu ele não fez isso para ser aplaudido, não para tocar trombeta. Ele poderia dizer: eu salvei a vida do rei, fui eu que avisei para que o rei não morresse, eu que avisei da cilada. Nada disso, ele fez o bem e ficou na dele, irmãos. Oh, glória! E diz a palavra de Deus: então disse o rei: quem está no palácio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. O rei perguntou: tem algum dos príncipes aí no pátio? Quem está aí no pátio? Ele falou: quem está aí é o Amã. E o Amã, naquele justo momento, estava indo para falar ao rei para que enforcasse Mardoqueu. Ele já tinha feito uma forca para matá-lo, porque Mardoqueu ele não se prostrava diante dos homens, e Amã queria que ele se prostrasse, porque Mardoqueu só se prostrava diante de Deus. E aí ele acabou fazendo, irmãos, a cabeça do rei, e o rei não sabia disso. Depois você leia, ele falou com o rei que tinha um povo espalhado e dividido, que tinha umas leis diferentes a respeito das leis do rei, e ele falou: tem que extirpar esse povo, matar esse povo. Aí o rei não consultou, não verificou, e sendo que a esposa dele era judia, foi lá e deu um anel, falou: faça como te aprover. E ele foi, irmãos, e fez. E ele foi lá para falar ao rei, para enforcar Mardoqueu. Você acha que foi em vão, mais uma vez, que o rei perdeu o sono? Deus sabia que Amã estava tramando e já tinha feito a forca. E Deus, olha que coisa, despertou o rei para que o rei lesse as crônicas e viesse a saber o que tinha ocorrido. E quando chega a respeito de Mardoqueu, quando ele fica sabendo a respeito de Mardoqueu, ele diz: que honra, que recompensa se fez esse homem? Nenhuma coisa se lhe fez. Deus sabe a hora certa de te honrar, Deus sabe a hora certa de te exaltar. Talvez estão tramando contra você. Aí você às vezes não entende: nossa, mas eu procuro fazer tudo certo, eu ajudo as pessoas, ninguém sabe, Deus conhece o meu coração, e estão tentando me prejudicar. Continue fazendo bem. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Não deixe de fazer o que é certo, não mude a sua essência por causa das injustiças dos outros e da maldade dos outros. Deus vai te recompensar e te honrar na hora certa. E olha o que aconteceu. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Olha que coisa, ele achou Amã, quando foi perguntado pelo rei: o que se deve fazer ao homem a quem o rei quer honrar? Falou: quem o rei vai querer honrar se não for eu? O orgulho precede a queda. Ele achava que era ele. E aí diz a palavra de Deus, vamos lá. Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, ele pensava que era para ele. Olha que coisa, a honra: traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado,
e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra o rei se agrada, e leve-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então Amã pensou: não, é óbvio que ele quer me honrar, sou eu. Irmãos, Deus escolhe os pequenos, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus exalta os humildes, mas os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Deus conhece o coração. E ele, achando que era ele, falou: rei, já que o senhor está querendo honrar essa pessoa que achava que era ele, e era Mardoqueu, traga essas suas vestes real, traga a coroa do rei, coloca sobre a cabeça dele, traga o cavalo do rei, e pega um dos maiores aí dos príncipes, e ele era um dos maiores, e faça com que visto aquele homem, e leve a cavalo na cidade, dizendo: assim será o homem a quem Deus quer honrar. Ele queria prejudicar o Mardoqueu. Aí diz a palavra: então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Irmãos, Deus muda o cativeiro. Os que confiam no Senhor não serão envergonhados. Irmãos, Deus faz justiça aos oprimidos. Deus está no controle de tudo. Louvado seja o nome de Jesus. Esse homem queria matar Mardoqueu, e Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Olha que coisa, para que o Mardoqueu fosse exaltado. Mardoqueu era diferente de Amã, tinha um coração diferente. Mardoqueu, no momento, quando fez o bem, trouxe o livramento de morte do rei, em um momento ele pediu para tocar trombeta diante dele. Ele não fez isso para ser visto, não. Ele fez isso, irmãos, porque ele amava a Deus, amava as pessoas, não tirava proveito da situação. Irmão, se ele chegasse e falasse para o rei: fui eu que fiz isso, ou o pessoal saísse na rua: eu que salvei o rei. Agora Amã não. Amã queria ser aplaudido, queria ser recompensado, queria ser visto, queria que tocasse trombeta para ele. Foi envergonhado. Mas agora nós estamos vendo que o rei falou: olha, de tudo que você falou, faça com Mardoqueu, a quem aquele ele não gostava, que ele tinha raiva, que queria a morte dele, queria prejudicá-lo. Olha como o mundo dá volta, como o mundo gira. E aí o que aconteceu? Mardoqueu foi honrado publicamente, porque o Pai, o Todo-Poderoso, viu o que ele fez em secreto. Deus está vendo o que você está fazendo, Deus está vendo as suas boas obras, Deus está vendo tudo. Fica tranquilo, fique em paz, vai chegar a sua hora, e você vai ser exaltado publicamente diante das pessoas, como aconteceu com Mardoqueu. Olha o que diz o versículo 11: e Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Aquele homem teve que exaltar Mardoqueu, aquele homem teve que elogiar Mardoqueu, aquele homem teve que tocar trombeta para Mardoqueu e sair na cidade. Irmãos,
por cada vergonha, dupla honra. Deus recompensa quem é fiel. Deus recompensa os justos. Assim como ele viu Davi e o recompensou publicamente, porque ninguém sabia o que Davi fez. Defendeu as ovelhas do seu pai. Em nenhum momento ele falou isso para o pai, em nenhum momento ele falou isso para os irmãos. Matou o urso, matou o leão. Ele fez aquele oculto, mas o pai estava vendo em secreto. Oh, glória a Deus! E o pai o exaltou publicamente quando ele derrotou o gigante Golias. Até as mulheres saíram para cantar, para celebrar. O nome dele se tornou famoso. Ele é o rei mais famoso de Israel. Olha que interessante, quando Bartimeu falou: Jesus, filho de Davi. Oh, irmãos, Davi ficou marcado. Eu quero dizer para você, continue servindo, continue lá no seu culto, no seu trabalho, continue fazendo bem, continue semeando bem, as boas obras. Quando você for ajudar alguém, oh, glória a Deus, que ninguém venha saber, não precisa disso. E o Pai que está vendo em secreto vai te recompensar, como aconteceu aqui com Mardoqueu. Ele tinha feito algo maravilhoso, que foi até livramento de morte. Ninguém ficou sabendo, mas Deus estava vendo e o recompensou e o honrou. Esta palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero orar por você. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. A sua hora vai chegar. Pai amado, Pai querido, o meu coração queimou quando o Senhor me mostrou esta palavra, quando o Senhor me deu este entendimento, para que fosse pregado nesta live, porque o Senhor conhece os corações, Deus, o Senhor sonda os corações, e o Senhor tem visto, meu Deus, o amor desta pessoa para com o próximo. O Senhor tem visto as obras dessa pessoa que ela tem feito em oculto. O Senhor tem visto as suas boas obras. Oh Deus, talvez essa pessoa não esteja entendendo o que está acontecendo, mas o Senhor vai honrá-la, Deus, em nome de Jesus. Talvez ela se sinta esquecida. Oh Deus querido, Davi estava lá no pasto. O Senhor não se esqueceu dele. O Senhor não se esqueceu de Mardoqueu, da bondade dele, do amor dele, do que ele fez, da ajuda que ele fez, da ajuda que ele deu, do socorro. O Senhor tem visto o que essa pessoa tem feito. E na hora certa e no momento certo, essa pessoa vai receber a recompensa publicamente. Porque o que ela está fazendo em secreto, o Senhor está vendo. E o Senhor irá glorificá-la e exaltá-la diante dos homens, publicamente. Ah, meu Deus, derrama essa bênção na vida desta pessoa. Ajuda a aquietar o coração dela, meu Deus. Que o Senhor a renove, a fortaleça. Em nome de Jesus. Ah, que ela seja tomada pela Tua graça, pela Tua presença, pelo Teu amor. O Senhor é fiel. Que confia no Senhor jamais será envergonhado, Deus. O Senhor é justo. O Senhor vem ver tudo e recompensa. Ah, Deus, com um galardão. Louvado seja o Teu nome. Bendito seja o Senhor. Sabemos que o Senhor nunca perdeu o controle, que o Senhor sempre esteve no comando de nossas vidas. Que possamos a cada dia mais fazer o bem. Que possamos, ó Deus querido, andar fazendo o bem, como diz a Tua palavra, e a libertar os oprimidos do diabo. Meu Deus, a Tua palavra diz isso. Que o Senhor possa estar nos usando para socorrer e auxiliar, estender as mãos. Nos dê condições, ó Deus, em nome de Jesus para isso. E o que fizermos, será para a Tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Oh glória, bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.